Добрый день, дорогие друзья. Воскресенье и наш традиционный воскресный вебинар. В студии рав-доктор Михаил Лайтман и преподаватель международной temos a tradução, então nós vamos esperar. Мы продолжаем статью «Внутреннее созерцание» и сегодняшняя наша тема Olá, queridos. Estamos numa nova aula e de nosso webinar. Hoje, o que é que nos causa sofrimentos? Vamos começar com uma citação de Bala Sulam, porque a fonte é a raiz da alma, são de raiz e rama. Assim, a rama quer prover a essência de sua raiz para qualquer raiz e rama. E sobre isso, tudo isso, na oposição a isso, causa sofrimentos. Rav Leitman. Então, agora vemos de uma forma clara o que vemos. De uma boa maneira ou de uma maneira negativa? Moshe, então a pergunta é se a essência superior é a qualidade de otorgamento, Dr. Leitman. Nós amamos o que está na essência do otorgamento, mas no otorgamento em si tem uma diferença. Digamos que a mim me gusta, eu gosto de preparar comida. Eu gosto de ter dinheiro, mas não gosto de trabalhar para ter o dinheiro. Eu gosto de o que tem o Criador, mas para alcançá-lo, o que tem, temos que alcançar sua qualidade. Alcançar sua qualidade para nós é algo impossível. Não é possível alcançar, não é verdadeiro para nós, se vê como algo longínquo, pouco agradável, e o resultado disso, descobrimos que temos o que queremos ter essas qualidades de otorgamento de amor. Pergunta. Temos muitas perguntas. A primeira, que é o mais parecido entre eu e o Criador? Dr. Leitman. Tudo que se desenha como qualidade da luz superior se descobrem para mim como prazer. O único problema é que eu sou oposto às suas qualidades, Moshe. Есть какие-то свойства, которые не исходят напрямую от нее? Ведь нет никого, кроме него. Как такое может быть? Если можно пример какой-то. Guardando tradução. Há uma pergunta em relação à similitude entre eu e as qualidades do mundo superior. Dr. Leitman, segundo o nosso ego, se apresenta assim a si mesmo dentro de nós. По примеру, тяжелая работа не заложена в нашем корне, когда мы желаем только результат. В Творце вообще нет никаких усилий. И поэтому мы стремимся быть... Tomemos por o exemplo, não está na nossa natureza o desejo de trabalhar. То, что вызывает страдания. Я могу делать что-то очень... затрачивать огромное количество калорий, но приятно.
чтобы мне было. Тогда все Eu, нормально. pessoalmente, não quero fazer nada que me cause sofrimento e incômodo. Eu quero somente perder calorias ou energias e quero alcançar disso um prazer. Конечно, Uma pergunta de допустим, Hamburgo. Um exemplo de разум, qualidade do superior na знание, qual eu posso aspirar? ощущение Dr. Leitner, личности, sim, lógico. совершенства. Por То есть exemplo, все, что есть, кроме o свойства conhecimento, отличия, a которое является sensação de общим для eternidade, всех de последующих plenitude, остальных de lógica. направлений. И поэтому свойство Tudo отдачи нам existe, это exceto абсолютно противоположно, мы не a можем не желать qualidade de его никак, plenitude. но то, что раскрывается в свойстве A отдачи, qualidade de с удовольствием otorgamento желали бы é получать. completamente oposta a Абсолютно, я nós. так понимаю, что O связи otorgamento é нет algo прямой que связи между não корнем и queremos. ветвью. То есть это причинно-следственная связь. Нет, Só она que quando проходит через, nós descobrimos, nós как recebemos это como сказать, Фильтр. presente. ну да, это такой фильтр, Pergunta: это тот же qual é a образом, relação при à raiz котором e à все rama? происходит обратно. Dr. Когда мы Leitner, говорим, что приходит в один свет, existe algum духовный filtro, um подсолнух tipo его de filtro, отражает, ou делает uma его espécie de tela сокращение, отражает его, que tudo passa de делает uma расчет, и только forma после этого recíproca? принимает. Так вот, то же Falamos da самое luz и снизу superior, вверх. Когда мы желаем que entra no образовываться, мы тоже Partsuf, должны поступать таким же образом. Поэтому volta com a luz retornante e здесь de novo огромная o mesmo работа, desde cima até abaixo. Quando queremos и pedir ao высший Criador, свет-то мы também хотим. temos que nos Сделать для comportarmos de него все, uma но не forma muito можем. específica. Aqui nós temos Вот muito когда вы говорите trabalho, ветвь, что trabalho подразумевает de Каббала, когда мы enorme. говорим ветвь? Это Queremos что-то a luz материальное superior, такое mas não временное? somos capazes Это de tirar следствие от высшего esforço para корня. isso. Pergunta: a Это que и se наши refere a чувства, это и все sabedoria da материальные Kabbalah объекты, это тоже ветви, com да? o conceito Да. de raiz? Dr. И Leitner, наши Все, что в нас, это é o ветвь от resultado da Творца, luz superior. прямая или обратная. Pergunta: é uma Это coisa может быть física, é инверсная uma или может быть sensação? прямая. Dr. Leitner, sim, é o que Размышлял как раз на nós, эту тему, é o чем управляет корень по resultado отношению da к ветви. rama de uma Абсолютно forma всем. direta Корень ou управляет абсолютно всем. circunstancial. То Pergunta: есть Творец абсолютно полностью sobre o во que всем domina a raiz em управляет relação à нами. rama. И Dr. если нам даже Leitner, a кажется, raiz какие-то есть domina tudo, действия, o как Criador говорю, está em tudo, не, domina tudo, está em nós. не Inclusive, происходят se от nos Творца. dá Это a только потому, impressão de что que мы temos, себе не que можем somos представить наибольшую ações, общую temos картину, ações что может быть какое-то действие que, самое que ужасное как бы, passam в o наших глазах, Criador, не связано с ним. a Все равно imagem все исходит geral, от него. Только porque или через прямое воздействие, и há через uma обратное. imagem que nos mostra algo, uma Но imagem это прямое или обратное terrível. воздействие, оно E зависит nós от somos свойств capazes de получателя, identificar que isso от свойств chega ao человека, Criador, который себя mas na этим verdade é поставляет. que tudo chega dele de uma forma indireta. Виктор из E Харькова. tudo У каждого depende человека есть da его личный духовный qualidade корень, que nos recebe, Да. da pessoa que recebe. и они отличаются друг от друга Pergunta: по-всему. Все духовные корни, естественно, как может духовный корень, cada основа pessoa каждого из нас не отличаться. Этим-то мы и отличаемся. И все tem suas остальное это ramas? только лишь Es- наброски, наводки, Dr. на Leitner, дополнение, sim. которые наслаиваются на наш духовный корень. То есть мы можем E получать от nisso Творца somos один diferentes высший uns dos свет, но в outros. каждом из нас он реализуется по-разному, трактуется, ощущается по-разному. Все в зависимости от нашего личного корня. А вот есть еще такое É a mesma luz наверняка, что хотя бы один раз que se духовный корень realiza em должен cada um de воплотиться nós de в forma материю. diferente. Tudo Да, depende da естественно. raiz pessoal de cada um de То nós. есть для чего же Pergunta: не сходят эти света из высшего корня от Творца? está Для того, escrito, чтобы создать здесь под себя правильное leva ao final até uma vez por сосуд, mês. Por правильный quê? кли Dr. и Leitner, облачиться в porque него. a força superior está То есть, na примерно скажем, raiz там e a razão é прописано в Торе criar o CLI какие-то определенные рассказы, correto то они хотя бы один раз должны были para que облачиться. dele se Рассказы я не invista a знаю. luz. Por Ну, допустим, первый храм, exemplo, там, да, или второй está храм, они escrito должны были проявиться в sobre нашем as мире. histórias da Torá Или que, войны какие-то. digamos, ao Все, что menos сказано в Торе, a realidade. должно было Dr. Leitman, проявиться eu в não нашем sei com понимании, в relação нашем a восприятии. histórias. Да. Что ты Pergunta, o представляешь que собой passa под com этим, что в relação ao нашем мире primeiro, из камней и так далее, здесь это уже проблема primeiro templo, восприятия. segundo Я templo? не Dr. представляю Leitman, ничего из tudo que камней, está вообще ничего escrito, anotado na материального. Torá, Это материальное tudo o тоже, que как и все você остальное, pensa sobre рисуется o у nosso нас, mundo,
que os muros de pedra, lugares, não é da nossa percepção. Vem ao mundo de uma forma inerte, digamos. Na realidade, tudo isso é uma imagem na nossa imaginação. Na realidade, isso não existe na qual pensamos que existe. Somente que existe na percepção, na nossa sensação, e não mais que isso. То есть это должно проявиться в наших Dizer que o tempo existiu, não que foi no passado, todas são nossas sensações. Pergunta. То есть наши ощущения — это и есть материя. Tem que se levar até o fim essas sensações? Sim, é a única coisa que existe. A única. Qual é a única realidade ou essência que existe, Rafa? O que entra na nossa sensação? Se a raiz. Qual é a razão da rama? A razão da rama é chegar num estado que chegue à raiz superior. Por si mesmo não causa nenhum efeito na rama. A meta é que a rama veja a raiz tal como é, e isso é o que se chama conectar com o Criador, a conexão entre o Criador e o Criado. Pergunta, qual é a diferença? A influência direta e a diferença oposta. Dr. Lightman, algo que chega ao Criador, tudo é bom, mas são qualidades opostas nossas. Percebemos essas ações de uma forma oposta. Потому что если бы мы их ощущали, мы бы ощущали огромные страдания, которые бы нам... Todas as ações espirituais sobre nós, nós não podemos sentir, porque se pudéssemos sentir, teria uma sensação dura, poderíamos nos aproximar ao Criador. Isso é o que se chama nosso mundo. Pergunta. Como pode ser que o Criador é bom e benevolente e se mostra de uma forma tão terrível no nosso mundo? Dr. Leitner, eu te pergunto, nas tuas palavras não tem nenhuma vez algum golpe... Seus pais fizeram isso com maldade ou quando fizeram isso? O mesmo, assim nos relacionamos. É uma besta, exemplo, sim, é um exemplo muito simples. Então, para levar-nos ao exemplo ideal de otorgamento, tem que passar, é uma pergunta. Dr. Leitman, se não escutamos, não temos que dar golpes. Então, se vamos escutar, como vamos fazer de uma forma diferente? Somos desejos de receber prazer e o único caminho, a única forma de incluir-nos é assim, só através do prazer e do castigo. Pergunta. Pergunta. A pessoa pode, através da Kabbalah, receber prazer sem ver sofrimento. A sabedoria da Kabbalah é um método, um sistema, atrair a luz superior por si mesmo, a luz da correção. E a luz da correção, quando se investe na pessoa, muda seu estado oposto para o estado direto.
ao estado de igualdade. A pessoa começa a sentir, antes de mais nada, a influência do Criador. Então, o Criador por si mesmo, através dessa mesma influência, uma pergunta adicional, diz Moshe. Se tivéssemos somente golpes, isso seria uma última discussão, mas o que acontece com todos esses dados que vemos no mundo, Dr. Lightman? Não há nada no mundo que não venha dele. Pergunta, então, por que há crimes, Dr. Lightman? Não são crimes, são correções. Мы этим исправляем наш эгоизм. Эгоизм исправляется страданием. Pergunta, então, o assassinato de povos completo, Dr. Lightman, não muda nada. Estamos trabalhando na correção do ego através do sofrimento. Только лишь страданиями. Или, если мы находимся в группе, и мы согласны пригнуть голову, passar isso ao ego não é disposto através do sofrimento, ou que no grupo nós estamos de acordo em abaixar nossa cabeça para levar ao final, ao término, o que o grupo nos influencia e a luz nos influencia, e assim possamos avançar e sem muito esforço. Porque há sofrimentos que chegam através desses esforços, mas sofrimentos desde cima. Pergunta, que relação tem com a morte todo esse processo, Dr. Lightman? A morte é uma parte do processo das reencarnações. Под воздействием страданий эгоизм готов избавиться. O que é que muda o nosso ego sobre o sofrimento? Dr. Lightman, готов себя убить. sobre tantos sofrimentos, Он готов измениться. o ego está Он готов все disposto a renunciar a esses sofrimentos он будет в группе. até um grau que está disposto a matar-se a si mesmo, disposto a qualquer coisa, fazer qualquer coisa. Tem que estar no grupo, então estamos no grupo. Умереть. Cada coisa. Только прекратить страдания. O ego está disposto a ser cada coisa que seja, inclusive só para que o sofrimento pare. Во многих случаях исправлением. Даже Баля Сулам говорил, что то, что человек страдает перед смертью, Essa é uma parte da correção. вот эти страдания, Bala Sulam disse не стоит их убирать. que o fato de que o homem То, что человек sofre страдает перед смертью, da morte тоже pergunta que исправление. é com relação ao sofrimento da pessoa diante da morte. Bala Sulam disse que esse tipo de sofrimento são correções do ego. Então, pergunta, então, se alguma vez ouviram opções para poder fazer com que o sofrimento não seja tanto, vale a pena sofrer? Dr. Lightman, a Kabbalah está contra as drogas, porque as drogas, de alguma maneira, são para pessoas que se afastam da visão clara da conexão. Pergunta, mas há estados que são impossíveis suportar o sofrimento, Dr. Lightman? Sim, Dr. Luz dá uma receita, é possível. Pergunta. Мы только в наших ощущениях переходим из цикла в цикл. Ничего здесь нет. Se é encarnação, a pessoa volta? Sim. Dr. Lightman diz, sim. Não simplesmente nascemos e morremos. Todas as reencarnações... Где сама вот эта программа находится страданий? Final, Нет такой программы страданий. que seja Не дай Бог, destrutivo. у Творца нет никакой программы страданий. Он не вызывает никакие страдания. Pergunta. Он желает нас подгонять вперед. Onde se encontra a fonte do sofrimento, Dr. Lightman? Побуждений O Criador не понимаем, não tem um programa de то тогда sofrimentos мы para ощущаем ninguém. их как страдания. Ele quer nos impulsionar a irmos adiante. E se não entendemos,
estes golpes dele, então começamos a sentir como Может, происходит только sofrimento. É положительное. uma falta de entendimento que ele quer de nós. Nada chega o que é negativo. O que chega desde Приведите cima, пример Dr. положительных Leitman? воздействий. Somente coisas positivas. Se não queremos ver como tal, então começamos a sentir como negativos. Pergunta: você pode dar um exemplo de uma influência positiva desde cima? Digamos que logo a meta da criação, que me quero descobrir o mundo superior, conectar com os amigos para fazer isso, etc. A difundir a sabedoria, a fazer tudo. Не только отрицательное, отрицательное воздействие вообще. De onde chega essa a atração à fonte? Chega da mesma fonte. Vem de tudo. Não existe influências negativas, volto a dizer. Se te causa sentir mal, então você tem que recordar que não existe nada além dele, que quer somente o bem. Que ele te dá com isso te vai explicar que o que você tem que mudar de alguma maneira. Agora, o que é que tem que mudar? O que tem que mudar a direção, a percepção, a tua inclinação a isso. Então, o processo é completamente diferente disso. Vas a começar a sentir-te bem. Somente chega a estar de acordo com seus pais, inclusive se eles te castigam, eles fazem a partir do amor, como uma mãe que só quer o bem para você, para que quando comeces a entendê-la, comece a ver tua relação com ela, como ela começa a mudar. Digamos que temos uma inclinação de futebol com essas pessoas, Dr. Leitman. Todos os desejos do mundo chegam do Criador. Só para que no final, para que todos analisemos, classifiquemos e tomemos, e esteja relacionado com a meta, e as coisas sejam usadas. A pergunta: e o que acontece com o desejo de ver futebol? Dr. Leitman quer que eu lhe diga às pessoas ver futebol, e eu pessoalmente não vejo, mas a sabedoria da Kabbalah não está oposta a isso, pode ver. Mas, digamos, tens que acalmar-te, sair um pouco disto, não tem que estar metido num círculo vicioso. Você tem que entender que isso é o mais importante na tua vida. Pergunta. Há muitas perguntas. Não existe programa para o sofrimento. Digamos que há muitos sofrimentos no mundo. Dr. Leitman, o mundo é oposto ao Criador. Que tipo de pergunta é essa? O mundo vai continuar sofrendo até que não se transforme a si mesmo. Há que perguntar quantos sofrimentos o mundo tem que passar até que entenda que tem que mudar. Aqui nós, no Bnei Baruch Mundial, somos responsáveis. Temos que explicar ao mundo e fazer essa correção também, que estão conosco conectados, tem que tomar parte dessa opção. Pergunta. O que diz sobre o sofrimento? As pessoas não pensam no sofrimento. Com relação à Segunda Guerra Mundial, também tem uma correção? Sim, também é uma correção, Dr. Leitman diz. Não importa como analisa as perguntas, tudo é uma correção. E isso passou? E passou porque se opuseram à meta
se colocaram a guerra foi simplesmente uma ferramenta nas mãos do Criador, e assim aconteceram todas as coisas. E o método que realmente faz um cálculo, aqui não há lugar para misericórdia. Devemos, na verdade, como aprendemos na sabedoria da Kabbalah, não é como as pessoas percebem isso. Não se trata de misericórdia, senão que ele faz tudo para que nós nos corrijamos. Há um programa muito claro para a correção e que nós temos que levar ao fim esse programa. E nesse programa existe mecanismos específicos que estão incluídos nisso. E também há sofrimentos específicos que a pessoa tem que passar para poder despertar e mudar o seu comportamento. Мы чувствуем себя немножко избалованными такими относительно Творца. Não temos tradução, estamos esperando. Podemos imaginar que existe algum tipo de O que eu posso dizer é que o programa é um computador enorme que trabalha de uma forma exata e que somos todos parte desse programa. E o cálculo se diz de uma forma imediata para todos. E essas mesmas desvios que acontecem ou que pensamos que existe são para que possamos, o quanto não há mais participar, se trabalhamos. За каждое неправильное действие я бы получал какой-то удар, да, я бы просто был роботом. Почему бы это не воспитание? Меня бы забрали тогда свободу выбора. De uma maneira exata, Понятно, что если бы я знал, что что-то сделал плохое, и за это сразу же получил, Да. причинно-следственная связь бы сразу же происходила на месте, то я бы был бы роботом. desculpe, não está clara a tradução. Pergunta, se quiser algo mal que possa entender, que possa receber um castigo, mas como não me torno um robô através disso? Dr. Leitman, essa mesma, isso é o que causa a pessoa não ser robô e faz se realizar de uma forma correta. O que tem que levar ao fim, ao final. Como vamos poder estudar, aprender a realizar de forma correta com todos esses golpes? Dr. Leitman, a correção em grupo. O Criador não tem o Criador somente nos dá ao grupo a oportunidade de otorgar um ao outro. Quer dizer, ele prepara, digamos, um golpe a um do grupo e se dirige a todo o grupo, e este começa a experimentar todo tipo de estados. Se começa a levar essa mesma pessoa à correção, então está bem. Se não, então esse retrato, esse retardo faz com que o golpe ocorra e então receba. Quer dizer que o retardo depende do grupo. Pergunta, isso se pode ver como um processo no que nos leva a pensar que é a fazer algo, Dr. Leitman? Sim, assim acontece. Pergunta, o programa pergunta, existe uma pergunta que se chama responsável pelos sofrimentos ou desse retardo? Dr. Leitman. Digamos, por exemplo,
na África, sofrimentos, quantos deles entendem o que lhe passa? Poucos. Nós sentamos aqui e também sentimos sofrimento, mas estamos muito mais cômodos, confortáveis que eles, de maneira que é muito difícil explicar as diferentes Можно так сказать, что это все такой partes огромный организм e живой, épocas. кто-то ленится в одной Então temos части, que ver o а другая programa часть desde o получается из-за começo até этого o изнуряет. final. E o primeiro programa, e isso não é para hoje em dia. Podemos chamar isso como um organismo grande? Pergunta. Que é melhor que um exploda e outro sofra? Dr. Leitman. Não, não sabemos como tudo se conecta, como as almas se conectam. Existe uma única alma, e isso nos dá a impressão de que há partes diferentes. Digamos, se nos dói a cabeça ou a perna, não é só a perna, é o que fica sana, senão que é a cabeça que é sana, a cura. E assim, identificamos cada coisa através da mente. Pode ser que alguém crie, em geral, sente dor, mas não somos capazes de ver a imagem geral. E por que temos essa imagem que vemos? Uma parte das pessoas do mundo vivem como milionários e uma grande parte do mundo não quer nada, não tem nada. E não se expressam como organismos completos. Não podemos ver isso, mas quando vemos como o sistema funciona, vamos saber isso, tudo de uma forma completa. O cabalista vê isso? Pergunta. Pergunta do que nós estamos falando, quando uma pessoa sempre que vê o seu corpo, ou que vê o seu corpo como experto através de raios. E tudo depende da identificação da pessoa. É melhor também, digamos, no meu ego, levar ao fim no programa da criação e esperam grandes golpes, Dr. Leitman. Isso se leva ao fim no programa da criação, maneira todos os golpes, nós vemos isso. Em tudo que está relacionado com o desenvolvimento. Digamos o que passam com o povo judeu com relação a esse programa da criação, nós estamos envolvendo que o resto da população, então, recebe golpes diferentes, à medida que os restos das nações vão sentir também eles. E, de certa maneira, digamos, os africanos não pensam sobre os sofrimentos que se recebem hoje em dia. E sobre isso está dito que tomamos mais consciência e também adicionamos mais golpes. Pergunta. Você, como cabalista, como se relaciona com a sua vida, sua morte, as pessoas próximas, seus mestres? Dr. Leitman, não existe nem vida nem morte, simplesmente a existência. E graus diferentes dessa, e nada mais. Mas temos que estar de acordo que no lugar onde se encontra e levar ao fim o que foi te dado para levar ao fim. Pergunta, para que o Criador criou a pessoa e as pessoas não têm de sofrer? O hábito de sofrer, disse o Dr. Leitman, não é um estado normal. A pessoa tem que sair disso. Eu entendo que digamos, digamos que há diferentes situações de sofrimentos, mas a prática, a pessoa não pode habituar-se ao sofrimento. Se habitua à escolha de sofrer para poder viver de uma maneira de empequenar seu sofrimento, de sentir menos.
Mas é impossível a pessoa acostumar-se com isso. E como o sofrimento das pessoas que não conhecem a meta da criação. O Dr. Lightman, não importa, eles sofrem, assim vão levando a correção. Você pode perguntar isso também sobre os animais, sobre as crianças, sobre as plantas. Mas olha quantas pessoas no mundo todas sofrem. Moshe está dentro do programa, Dr. Lightman. O programa não está baseado em sofrimento, mas há certas sensações negativas, sensações de desfrutar, porque o desejo de desfrutar é a matéria da criação. E dentro disso, as sensações negativas que há, se sente dessa maneira para poder acelerar, para poder ajudar a avançar, impulsionar esse desejo e sensação, não somente desse desejo, senão também da mente. Então, através da mente, através da sensação de sofrimento, pode levar a si mesmo a um estado mais cômodo, mais confortável. Não para poder sofrer menos, mas senão para poder encontrar a razão dos sofrimentos e de descobrir como é possível chegar à meta correta. E por isso os sofrimentos são muito necessários. A pergunta é como a pessoa vai levar ao sofrimento. É impossível não sofrer. Você pode escrever algum tipo de melodia, uma novela, algo que seja, e não pode dizer nada se não sofre. Você tem que sentir como esses desejos, a necessidade de preencher com algo. Inclusive, esses sofrimentos não estão claros. Você sente como necessário no processo, e por isso o processo é assim. Só que a pessoa trabalha sobre uma pessoa mesmo, dessa maneira. Pergunta, os sábios escrevem que sofrimentos determinam, digamos, se a pessoa... Não foi possível entender a pergunta. O Ravi disse, se eu tenho no bolso $20 e não tenho nada mais, no momento que eu me coloco minha mão no meu bolso e vejo que eu não tenho nada, isso é sofrer. Por que se chama sofrer? Porque, digamos, as pessoas, se eu me encontro muito mais no bolso do que tinha, então é o quê? Isso é o encontro da minha expectativa, não importa se é menos ou mais. É a falta de concordância entre as possibilidades que eu tenho entre o meu desejo, isso se chama sofrimento. Então resulta que sempre sofremos? O Ravi diz, sempre sofremos, uma parte é negativa e é o positivo, não importa se é bom para o corpo ou não. Digamos, a pessoa ri ou chora e o corpo sente de uma forma similar. Então, há momentos de prazer na vida de seu aluno. Nós temos momentos de prazer, não somente pode ser momentos, senão que pode ser algo eterno. Se nós vemos de uma forma correta e o prazer é o preenchimento dos nossos desejos, não com o que chega, senão com o que muda. Quer dizer, o preenchimento tem que ser permanente, ao mesmo tempo, todo o tempo tem que mudar, porque, inclusive, e para um instante desaparece da sensação, se detém. E por isso, todo o tempo tem que mudar. Esse estado, ele pode passar somente se você se conecta com um desejo em comum e dessa maneira vai estar num prazer interminável. Pergunta, a falta de concordância entre o que se encontra e o que é esperado? Para um cabalista, em que é diferente de uma pessoa comum, Dr. Lightman? É impossível comparar isso. É como quando você pergunta a um bebê se ele quer estar em um lugar de seu pai, que se ocupa, digamos, de uma investigação, e que não dorme durante as noites,
está em alguma busca. E a criança não pode imaginar-se para si mesmo o que diz. O que pode fazer é que quando a criança se ocupa seriamente nesta ciência, então entra num processo verdadeiro da criação, de criatividade. Então começa a sentir Интересный вопрос. Наверное, o processo criativo de Чем verdade. больше уровень развития, тем больше страдания получает Pergunta. робот или человек. Uma forma de que o criador de desenvolvimento aumenta, mas assim e são maiores os sofrimentos que passa a pessoa e o povo. Isso é no mundo, como está dito, o conhecimento adere em sofrimentos, está escrito em diferentes partes, está em Edrinha, em diferentes partes, que adiciona conhecimento, o ganhador engrandece o conhecimento e engrandece também os sofrimentos. Então, esse grande conhecimento, ele expande, engrandece a percepção, e por isso aparece nele a sensação de que algo não se organiza junto com isso e sente sofrimentos. Moshe, como trabalhar corretamente com as sensações negativas? Como o cabalista faz isso? Aconselhos para isso? O Rav, eu aconselho a todos os cabalistas, se não os cabalistas, no momento que tem sensações negativas, você tem que recordar que tudo vem do Criador. E somente para que prestem atenção a Ele. Somente para isso. E no momento que vocês começam a pensar que tudo vem do Criador, para que vocês prestem atenção e aproximar-se a Ele, as sensações negativas desse mesmo momento desaparecem. No melhor, vocês vão ter todos os tipos de sensações, melhor outro tipo de queixas, mas sensações negativas não vão ter. Andrei из Бишкека. E o que fazer? Seguir trabalhando para descobrir o Criador. Como entender que é o que tem que mudar para não sofrer ou empequenar os sofrimentos? Dr. Light, para não sofrer mais, está aqui trabalhar de forma correta no grupo. Então você pode fazer um tema no grupo e dentro disso todo o tempo vai ter uma circulação de desejo correto. Então eles vão se apoiar um ao outro de uma forma equilibrada. E o Criador, então, que vai descobrir entre vocês. Se vai se revelar a vocês de uma forma... Bom, a pergunta, se eu todos nesse mundo têm uma razão no superior, Dr. Leitman, eu quero continuar com o Kabbalah. Imagine que está no grupo, que está conectado, e que há pessoas que caem, pessoas que sofrem, em todos os tipos de estados e sensações e pensamentos, e todos se completam um ao outro. Num grupo está determinado desde cima e de uma forma automática. Então, resulta que quando a providência superior baixa sobre o grupo, então alguns caem, outros sobem, estão em diferentes estados, mas em forma geral, se estão conectados entre si, todos sobem juntos, todo o tempo e sentem isso. É como uma roda, que para poder avançar adiante, uma parte vai atrás e outra adiante, e assim vai rodando, e através dessa roda vai avançando adiante. Baal Sulam explica isso. É dizer que uma parte vai mover adiante, outra atrás, mas juntas vão se mover adiante. De uma forma que uma parte está na subida, outra parte que está em baixada, mas juntos vão avançando. Assim que eu lhes aconselho que o principal é organizar um grupo, inclusive um grupo pequeno, e trabalhar segundo os conselhos de Baal Sulam, e todos vão ver como vão ter todo o tempo este avanço, todo o tempo acima. Pergunta.
É possível dizer que o grupo é como um grupo que vai guardando energia? Dr. Leitman, Ну, группа же может o быть grupo это absorve 10 или toda a больше народу. influência sobre este de uma influência Если это positiva. и есть Творец, Moshe, o grupo pode ser 10 ou milhões, o Dr. Leitman, não importa, inclusive toda a humanidade. Se a humanidade existe uma força que influi еще в sobre o чем grupo, разница? de forças diferentes, Dr. Leitman, sim? Moshe, então qual é a diferença, Dr. Leitman? Porque este grupo такое вот состояние, которое желает уподобиться Творцу, то Творец работает с ним. passou um estado tal, então o Criador trabalha com eles, digamos, de uma forma específica, eles se separam e querem igualar-se ao Criador, e por isso essa parte, digamos, que todo o grupo, toda a humanidade, essa parte, e sua relação ao Criador é a diferença, eles se atraem a si mesmo, atraem sobre si a luz superior. Может воспринимать. Когда она сорганизовала E, bom, então o Criador, собой de uma forma parecida, mas o grupo é aquele que diferencia. O Dr. Leitman, sim, quando o grupo Тут я понимаю, что ты хочешь спросить. Ты хочешь сказать, они это делают, что Творец относится к ним? Или он desculpem sem tradução, особенно? Так вот, digamos, eles fazem que Boré se influa Чуть уточнение. de uma maneira que seja mais adequada à influência do Criador. Мне? Como os cabalistas aconselham, она não foi possível entender a pergunta. Dr. Leitman, o grupo de cabalistas относиться к ней индивидуально. obriga o Criador a relacionar-se com eles de uma forma Чем específica. отличается такое индивидуальное управление Творца от обычного? Pergunta: em que é diferente a providência individual por parte do Criador e a influência geral? Отличается индивидуальное управление Творца от обычного тем, что Dr. Leitman, с собой em que é diferente a providência individual e providência comum, é que isso é uma estrutura separada. É como um criado de forma separada. Имеет причину в высшем мире. То есть Moshe, это, что внешняя uma красота pergunta de Istambul. Se cada coisa em nosso mundo tem uma relação ao mundo superior, então é possível, не знаю вообще, о чем вы говорите. como na externalidade da pessoa estar relacionada com a parte interna, Dr. Leitman, a parte externa não tem nenhuma relação. Красоту европейскую. Digamos, Сказали, чего se você mostra que não, digamos, a beleza externa de alguém da Europa, eu diria que faria diferentes coisas, faria os olhos mais rasgados, ну, абсолютно o peito mais rasgados. встречался E não há nenhum estandarte em geral. лицами. Eu me encontro com a América do Sul, com índios verdadeiros. São pessoas especiais Передать. que Ну, как можно говорить о красоте? é impossível transmitir isso com palavras. Como é possível falar da beleza externa, quem sim, quem não, de que maneira? Não tem nenhuma relação. Ты помнишь, Não podemos falar disso, э, sobre a beleza externa. японцы тоже É como, чтобы они были маленькие ступни. digamos, chineses ou japoneses, А как видишь, вот тут eles, as pernas das mulheres para я не хочу говорить. sejam pequenas, ou tribos da África que se colocam Нет смысла. pratos nos lábios. Eu não quero falar sobre a beleza. На 20 сантиметров, значит, некрасивая. Se você não coloca aqueles anéis no pescoço, aros Каждый раз, когда я общаюсь no с pescoço de другом, 20 попадаю под другой centímetros, não é bela. Não tem nenhuma relação. Да, конечно. Cada vez que é um grupo diferente, abaixo do sistema de providência
providente? Dr. Light, sim, mas tudo depende da medida, no grau no qual estão os grupos. Ainda estamos num grau no qual podemos diferenciar-nos tantos uns dos outros. Moshe, pergunta, não entendo, por que não nos pergunta se queremos nascer ou não? Porque o Criador é um tipo de sádico. A criança se pergunta isso. O Rabi diz, as crianças perguntam se quer nascer ou não. A quem perguntam isso, Moshe? Dr. Lightman. O tema é que ninguém nos pergunta em relação a nada. Está dito o seguinte, se a pessoa vai analisar claramente o que passa na sua vida, vai descobrir que tudo tem que fazer é levar e ir aos olhos do Criador. Quer dizer, abrir os olhos e ver o que passa em sua vida e levar ao fim o que está indicado. Somente fazer isso. Está num grupo. A liberdade de escolha está somente nessa escolha de chegar ao grupo, reuni-lo, conectá-lo. Esse é seu CLI. Esse CLI por meio do qual você se conecta com a realidade, com a criação. Então, consideram isso e deve usá-lo. Moshe. Também os obstáculos no caminho chegam no Criador? Dr. Lightman. Não existem obstáculos, somente são correções. Para nada são obstáculos, somente correções para te dirigir à conexão correta. Digamos que o mundo tem diferentes tipos de doenças. Há muitos obstáculos, como usar isso? Como a pessoa vai discernir o que é que tem que fazer, Dr. Lightman? Isso vai desenvolver-se a sua alma e ao final vai chegar à correção. Não são obstáculos como você os chama. Quem define isso, Moshe? A pessoa ou o sistema? A pessoa tem que passar ainda a um estado definido. O Dr. Light, um estado definido desde cima, não depende da pessoa. Então, Moshe, digamos a outros mestres que dizem outras coisas. E Dr. Light, sim, tudo é assim, tudo está... Assim é. Boris, como discernir entre o que dita o Criador e o que dita o ego pessoal? Dr. Lightman, como posso saber se é o Criador ou não? Eu tenho que estar todo dirigido de uma forma clara, de ninguém além dele. Então, não vejo nada que ego coletivo, ego pessoal, tudo é que vem do Criador que se diz isso e outro. Você tem que incluir a isso. Digamos, eu escrevo sobre isso muito no meu Twitter, em russo, mas já está tudo escrito de uma forma clara. Pergunta da Ucrânia. E o Criador sofre porque nós podemos nos aproximar a Ele? Dr. Lightman. Do que o Criador é o sistema que se encontra em um grau tal que não existem sofrimentos. Não há alegria, não há... É uma sensação tal... Estamos falando sobre o que é melhor ou amargo ou doce. Mas a nível espiritual, as sensações são diferentes. Tal como você disse, o tempo, que o sistema do Criador é um sistema completo de forças e diretores. Então, por que os cientistas não chegaram a essas conclusões, Dr. Lightman? De onde eles podem analisar isso? Eles não têm as ferramentas para analisar o Criador.
O Criador какой-то прибор, чтобы определить. é uma força. E como eu posso definir essa força? Ничего мне не поможет. Se necessita alguma máquina para definir isso? Não, é impossível, não pode definir isso. Mesmo com não há microscópio, telescópio, nada. Existe uma ferramenta por meio da qual possa definir quem é o Criador, só a pessoa por si mesma. Moshe, é um estado avançado, os cientistas não se interessam nisso? Eles queriam isso. Tive muitas conversações com cientistas. Eles estão de acordo com o que diz a sabedoria da Kabbalah, Dr. Dorlight. Eles podem entender isso, mas eles têm que investigar. Então, ver se estão de acordo ou não. Eu respeito muito o ponto de vista disso, mas eu tenho ferramentas para poder descobrir essa força, investigá-la de alguma maneira e defini-la. Colocá-la dentro de contornos para poder medir, pesar, fazer algum tipo de conexão. Levar a minha reação a esse sistema, a essas relações de sistema, eu estudo isso. Mas eles não têm ferramentas assim. E, portanto, para eles, está a pergunta não seja atual, não é suficiente. Digamos, Moshe, como se organizou com isso no seu tempo, Dr. Lightman? Com o resultado de estudo, nada mais. Há que crer no começo de que algo é assim. O Rabi diz, não se trata de crer. As pessoas que estão diante de mim não sabem o que crer, elas pensam que existe aqui algo. Nós estamos falando do que é necessário para o desejo mais interno delas. Nosso desejo está composto de diferentes graus. É algo mais interno. O ponto no coração relaciona o que dizer. E esse desejo diz, aqui é algo que eu quero. E existem pessoas que não sentem isso. Poxa, você chama isso de fé? Dr. Lightman, não se trata de fé, é uma sensação interna, é como um sexto sentido. Moshe, no momento que a pessoa começa a sentir esse anseio a algo, e ao seu lado há ferramentas para investigar, Dr. Lightman, não se trata de fé isso, ou crença. O que é a diferença é a escolha que eu estudei na universidade, que eu conheço, me atraí a isso. E aí sinto que aqui eu vou descobrir algum tipo de resposta, mas nós estamos falando que as pessoas sentem que aqui vai receber a resposta a esse desejo mais interno e profundo. Pergunta, como discernir entre as ações que produzem prazer ao Criador e ações que não têm nenhum sentido? Dr. Lightman, as ações que produzem prazer ao Criador são ações de conexão dentro do grupo. Pergunta, por que pessoas específicas através dos sofrimentos que voltam mais surdas disso? Digamos, as pessoas que são surdas podem dizer que é algo bom, perseverante. Como sente e viver a presença do Criador, Dr. Lightman? É algo muito simples. Se você está dentro de um grupo e pergunta a si mesmo, somente uma meta, chegar ao Criador. Isso é o que você quer nesse centro. O centro desse grupo é uma qualidade específica e comum de todos vocês, vai ao descobrimento do Criador. E é um equilíbrio completo entre todas as qualidades positivas e negativas, pedidos, desejos, tudo que vocês têm. Quando todos estão dentro do círculo, esse ponto central de anseio, então nisso vai descobrir o Criador. Moshe, é possível explicar o que quer dizer reunir-se juntos
o Rabbit quer dizer reunir-se somente com uma meta, com um propósito de apoio recíproco, de arvut recíproco. Isso é o que nós estudamos. Накопительный процесс. Através do grupo se vai formando isso. É um processo acumulativo, Вам к Boris. вебинарам Ainda um último aviso e uma última pergunta. присоединяйтесь к сообществу в Фейсбуке. А вопрос такой. Haverá, e nós convidamos a participar em nossos grupos. Me pergunta, como vejo suas aulas? Rabi, eu sinto um grande desejo. Quer dizer que eu sou parte de um grupo espiritual? Dr. Light, todos se encontram conosco, inclusive uma só hora. Eles são partes desse grupo espiritual. Por isso, os aconselhos que estejam conosco, eu quero que estejam, e os aconselhos que levamos juntos. Tem alguma missão para a semana? Pergunta Dr. Lightman. Não sei se é uma missão para a semana, mas para mim, cada momento pode mudar. Nós vamos tratar de ansiar e viver ao redor do artigo de não há ninguém além dele. É muito importante, é o artigo mais importante. E nós descobriremos todo o necessário. Até a próxima.